Nova Estela Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa transmitido no canal universitário, com a sua versão no YouTube, com muitos programas, dos tabletes babilônicos aos tablets eletrônicos, e que traz a cada semana um convidado, algum especialista da história da ciência. Temos o programa de História da Ciência da PUC São Paulo, já há mais de 20 anos, com muitos mestrados, doutorados, pós-doutorados e muita atividade refletindo a ciência e sua história. Mas hoje nós temos um convidado muito especial, porque não é um professor da casa, nem um professor de outra casa das universidades aqui de São Paulo, mas na verdade um amigo, né, de décadas, e que está lançando um livro, e a gente aproveitou essa oportunidade, eu vi lá no Facebook que estava acontecendo, o Cacá Verá, conhecido de muitos, né? Já fui até candidato aí nessa selva da política brasileira. O Cacá está lançando O Trovão e o Vento, um caminho de evolução pelo xamanismo tupi-guarani. Então é uma obra que está aí pela editora Polar, né? O Américo da Polar já esteve aqui no Nova Estela, quem quiser procura aí para conhecer um pouco mais desta editora. Uma editora que justamente, né, sempre publicou obras de tradições, às vezes esquecidas aí pelo mundo afora, né, alquimia, cabala, né, e que agora chegou no Brasil, né, finalmente é hora de sair um livro dessa tradição de conhecimentos, né, ancestrais, muito antigos, mas enraizada, né, literalmente, né, na selva brasileira, nessa terra, na mata brasileira, do que sobrou, né? O Cacá vai falar com a gente. Cacá, muito bem-vindo. Eu queria que hoje no programa Nova Estela você nos contasse um pouco como foi, né, um índio virar escritor, né? Eu já te vi em Salão do Livro Infanto Juvenil do Rio de Janeiro, né? Eu imagino que você vai contar para nós histórias fora do Brasil, né? Então, como é que foi como é que aconteceu? Como é que você veio parar nisso? Eu lembro que eu te conheci na década de 80, né? 90, 2000, praticamente uns quase 30 anos, né? Sim. Como é que foi? Como é que você veio parar em São Paulo? Conta para nós Nossa. aí. Bom, antes eu quero agradecer estar aqui com vocês, a Luiz, e reencontrando também, né? Porque nós nos vemos muito ocasionalmente e é sempre muito bom por conta justamente do início dos nossos encontros. O quanto você como pessoa foi importante para mim e a Livraria Belas Artes, a antológica Livraria Belas Artes, ali na Paulista, com Muito a saudades. Consolação, foi muito incrível, muito incrível. Bom, a minha história tem a ver com a Livraria Belas Artes, na propagação do meu trabalho, mas antes disso, como é que começou essa história? Assim, eu conheci o povo Guarani no início dos anos 80. Os Guarani de São Paulo, da zona sul de São Paulo, na divisa de São Paulo com a Serra do Mar, na última aldeia Guarani, uma das últimas, né, de São Paulo. Em São Paulo nós temos 3 aldeias, 2 na zona sul, uma ao lado da outra, e uma na zona norte, ao lado do Pico do Jaraguá. Naquela época, eu fui conviver com os Guarani e vivi 12 anos ali dentro, né? Vinha da Antes, onde, Cacá? Só para o então, pessoal que não te conhece. antes de chegar lá, qual é a minha história, né? Eu sou filho de pais tapuia, né? De um povo indígena do norte de Minas Gerais. Meus pais migraram na década de 60, de Minas para São Paulo. E desaldeados, quer dizer, já não moravam em aldeias, vieram viver em São Paulo. Meu pai foi fazer várias tarefas e etc. Eu nasci em 64, né? Belo ano. Não nasci numa aldeia, então tive uma vida na periferia de São Paulo, mas já morando mais ou menos a uns 7 quilômetros dos Guarani, mas não tinha nenhuma relação com os Guarani. Minha mãe faleceu quando eu tinha 9 anos, né? E meu pai faleceu quando eu tinha 16 anos.
Nesse período de tempo, após a morte dos meus pais, passado um período de tempo, eu conheci os Guarani. Eu não tinha nenhuma relação com o meu povo tradicional, meu povo original, os Tapuia. Quando eu conheci os Guarani, eu vinha de um momento na minha vida que eu era, assim, eu estava finalizando os estudos, né, do segundo grau, numa escola pública, fazia parte de um grupo na minha escola que era muito ligado no movimento estudantil, que tinha preocupações ecológicas e que tinha preocupações também políticas, assim, né? Aquela fase da gente que a gente tem que começar a questionar. E aí eu fui parar na Aldeia Guarani. Quando eu cheguei na Aldeia Guarani, e na verdade eu fui na Aldeia Guarani por conta de um problema relacionado à represa Billings, de altíssima poluição e que estava afetando aquela comunidade, eu falei, eu vou aproveitar e conhecer, e fui com um grupo de amigos. E aí eu fui para conhecer, fui ficando, porque aquilo ali, aquele encontro com os Guarani, e particularmente com uma pessoa que se tornou meu pai de adoção, eu sem pai nem mãe, né? Um grande pajé, o Alcebiades Verá, na aldeia de Crucutu. Eu fui ficando, fui vendo uma demanda de problemas e fui me indignando com a realidade ligada a crianças, a ausência de assistência, problemas relacionados à terra, que é o problema de todos os povos indígenas, né? Ameaça de serem expulsos daquela região. Falei, nossa, aqui é a minha causa. Eu era, né, muito jovem e tal, fui ficando. Quando passou algum tempo, eu recebi um batismo guarani, o Nimongaraí. Eu fui batizado guarani, né? E escolhi um ponto para poder servir de apoio, né? Então tinha várias necessidades. Uma delas a demarcação daquele território que não era demarcado. Outro ponto que eu me envolvi ali era que a comunidade guarani daquela época, o Conselho de Líderes, Caraimirim, Tupamirim, o Verá, Guirapepó, nós nos tornamos assim, enfim, amigos. Eu me tornei, fui morando lá, fui ficando lá. Era a construção de um centro de cultura, né, para manter a tradição guarani. Eu achei isso incrível. Falei, esse é o lugar que eu vou ajudar, né? E além da necessidade de demarcar a terra, tinha uma questão do fortalecimento da cultura. E eu vou dizer uma coisa, e aí como eu já gostava de escrever, eu gostava muito de ler. Eu fui um leitor, eu comecei a ler antes de entrar para a escola, porque eu tinha uma coisa assim com a leitura. Eu aprendia, eu tinha tanta ansiedade, né? Quando eu fiz 7 anos que comecei a entrar na escola, falei, eu já queria entrar lendo, já queria, então eu comecei, então já tinha uma natureza autodidata, assim como meu pai. Meu pai chegou em São Paulo sem saber nada, e aprendeu a escrever sozinho, aprendeu a fazer matemática sozinho, porque senão não sobrevivia aqui. Enfim, e aí eu me interessei profundamente por aquela causa, fui me envolvendo com os Guarani, fui participando da rotina da vida Guarani, e num determinado momento eu resolvi escrever algo da minha história, da relação da minha vida com os Guarani. Foi quando nasceu o primeiro livro, né? Começa o escritor, então. Que começa o escritor, que é o Todas as Vezes que Dissemos Adeus, e que foi lançado na Belas Artes. Todas as vezes que... Todas as vezes que dissemos adeus. Dizemos adeus. Né? Que aí entra Belas Artes na história. Legal. E você conseguiu editar através de uma editora comercial? Como é que foi? Eu não lembro. Foi incrível, porque assim, como eu estava muito vinculado à causa do indígena, houve um momento que eu estava procurando parceiros para a criação desse centro de cultura Guarani. E eu fui visitar uma empresa, a Fitoervas, já não existe mais, uma empresa de cosmético. Eu lembro. E a Fitoervas queria criar uma linha de produtos baseado na cultura indígena. E me chamou para dar uma espécie de consultoria.
eu fiz uma proposta. Eu dou a consultoria, vocês dão suporte para a comunidade Guarani em alguns itens, que era naquela época a criação de um sistema de piscicultura e a criação de um sistema de cultivo de bromélias para que não ficasse tirando as bromélias da Mata Atlântica. Eles acharam maravilhoso e o terceiro ponto era eles editarem meu livro. E eles fizeram. E eles fizeram. Exatamente. A única questão é assim, que eles fizeram meu livro, falaram, toma que o livro é teu. Claro. E eu não sabia, eu falei, e agora, o que eu faço com isso? Como é que vou vender isso? Como é que... Daí a gente começou a divulgar. Foi quando eu falei, vou ter que ir nas livrarias e ver, e que eu conheci a Belas Artes, né? Foi assim que nasceu. Aquilo deu uma repercussão muito grande, porque meu passo depois foi estimular os Guarani a quererem escrever sua própria história. Eu comecei a usar a literatura como uma ferramenta de empoderamento da comunidade, né? E eu não estava sozinho, porque eu já tinha alguns amigos que também tinham essa mesma ideia, usar a escrita como uma ferramenta de empoderamento. Aí veio o Daniel Munduruku, né? Nós nos conhecemos naquela aldeia onde eu estava vivendo naquela época, né? A aldeia de Crucutu. Foi lá que eu conheci o Ailton Krenak, o Daniel, alguns outros parentes. E aí surgiu essa ideia, vamos usar a escrita como uma ferramenta de empoderamento. Aí algumas pessoas caíram de pau, não, mas índio não escreve, índio é oral, não sei o que. Eu falei, e por que não pode escrever? Isso virou um movimento de literatura indígena, porque aí veio o livro Daniel Munduruku, veio o Olívio Guarani, que é lá da aldeia de Crucutu, que está lá até hoje, que batalha a partir de lá, estimulando. Os filhos dele escrevem, outras pessoas lá na aldeia escrevem. Lá na aldeia de Crucutu tem pelo menos uns 6 ou 7 escritores, né? que vivem também da literatura, né? Vivem do artesanato, vivem são professores e também de literatura. Então a gente transformou a literatura num sistema também de gerar sustentabilidade. Isso foi uma coisa inovadora, né? E esse movimento foi, ao longo dos anos, crescendo. Nem vou falar dele agora, né? Porque senão a gente sai muito do foco, né? Enfim, depois Todas as vezes que dizemos adeus, vieram mais 6 livros, né? A Terra dos Meus Povos. Livros infantos juvenis também, não foi? O primeiro foco foi na literatura infanto-juvenil para comunicar nossos mitos, nossas histórias e também para poder semear nas gerações futuras uma outra relação com as culturas indígenas, né? Então, o primeiro foco foi na literatura infanto-juvenil. E essa produção sua infanto-juvenil, Cacá, ela tem um lado texto e o lado imagem, né? Como é que funcionava isso? A editora mandava alguém ilustrar? No primeiro momento, a ideia era a seguinte: como na comunidade indígena, a questão do desenho, do grafismo, da habilidade manual é uma coisa assim da natureza, né? Fácil estimular isso e estimular o jeito da própria comunidade de expressar foi um ponto de partida. Falou, não, vamos produzir coisas com os desenhos que tem a cara das pessoas da comunidade que gostam de fazer isso. Então surgiram assim as primeiras ilustrações. No meu livro especificamente, as fábulas de Iauaretê, que são 17 pequenos contos da tradição tupi, eram histórias que eu contava para minha filha e minha filha já desenhava o que ela entendia das histórias e então eu resolvi fazer, então usar as ilustrações, os desenhos dela. Isso aí virou meio que outras editoras acharam isso legal e estimularam em outros escritores indígenas a fazer a mesma coisa. Então foi algo que veio assim de um pensamento de valorização também do desenho da comunidade,
mas também dessa coisa emocional, emotiva, né, da relação do contador de história para quem conta a história, né, de estimular a criança, o jovem, a dizer o que entendeu da história através de um desenho. E é interessante que você contava a história para uma criança da própria comunidade Guarani, né? Sim, sim. Só que de repente você vai lá na Belas Artes e eu vendi o livro, né, todos branquinhos lá, né, que levavam para os filhos, né, na Vila Madalena, né, em outros bairros de São Paulo, né? Então, de repente, você percebeu essa sua comunicação com um público mais amplo? Como é que foi isso na tua vida? Assim, Sim, sim. missão cumprida, você começou a perceber que encontrou um caminho de ação? Sim, porque assim, lá na aldeia, quando eu morava na aldeia, no meados dos anos 80, nós já tínhamos um tipo de ação que era buscar as escolas para falar dentro das escolas públicas sobre a cultura. E passado o tempo, quando a gente vê o livro chegar nas escolas com os desenhos das crianças das aldeias, quando eu ia nas escolas falar sobre os livros, e normalmente era ao contrário, nós não buscávamos mais as escolas nos buscavam por conta dos livros, os professores diziam assim, olha, muito legal a maneira como vocês produzem esses livros, como a editora produz, porque quando as crianças vê o desenho das histórias na classe, elas querem desenhar também. E a gente usa, os professores usavam como uma estratégia de aula também, fazer esse desenho do entendimento da história. Ou seja, eles usaram também como um recurso pedagógico. Isso me deu, né? isso me deu uma satisfação e também me deu esse sentimento assim de missão cumprida, né? E de multiplicação, porque assim, a gente conseguia atender 10, 12 escolas no ano. E os livros chegam em diversas, e muito mais do que 10, 12 num ano, né? E a gente não consegue estar em todas, e o livro consegue estar em todas. Então eu falei, nossa, esse é um caminho. Quer dizer, foi tudo nasceu de uma paixão, né, de uma necessidade, e que depois foi organizando, falou, não, isso aí pode ser uma estratégia mesmo da gente divulgar e comunicar a cultura. Daí você chegou em que editoras que você já lançou, para mim ter uma ideia? Assim. Na verdade, até agora, todos os meus livros saíram basicamente pela editora Peirópolis, porque a Peirópolis é uma editora ligada a uma fundação, que chama Fundação Peirópolis de Educação e Valores Humanos, que é a fundação que eu trabalhei desde 97. Em 97 eu fui convidado para trabalhar nessa fundação como professor, dando aula sobre cultura indígena, abordando os valores universais presentes na cultura indígena. E 3 anos depois a Fundação lança a editora da Fundação e me convida para publicar por ela. Então, os livros saíram na sequência pela Fundação. Aí teve um livro que é a reedição do primeiro, que nasceu pela editora Trion, né? A editora Trion reeditou o Todas as Vezes que Dissemos Adeus, né? E agora pela Polar, né? A Polar. E esse livro que sai pela Polar tem uma característica diferente dos outros. Os outros eram ou paradidáticos ou infantos-juvenis, né? O da Polar, ele já traz algo mais profundo, né? Já traz assim o pensamento filosófico da cultura tupi-guarani, né? É uma síntese assim, de 12 anos de estudo da cultura tupi-guarani, uma síntese de várias aldeias que eu passei, já pesquisando isso, de 83 até 92. Né? Um longo percurso. Foi um percurso. E conta um pouco para mim assim, eu te encontrei no Rio de Janeiro, lá no mega prédio da Sul América, né? No Salão do Livro Infanto Juvenil, que é uma produção sofisticada, você lembra? Lembro. Como é que foi essa tua expansão? Eu imagino que a partir de um certo momento, depois que você começou a multiplicar livros pela Peirópolis, né? O mercado editorial, os eventos editoriais começaram provavelmente a te requisitar, né? Sim. Conta para nós um pouco essa... Olha, esse encontro no Rio de Janeiro foi antológico, né? Eu creio que faz uns 2 anos
e foi o 15º encontro de escritores indígenas É verdade, do Brasil. era o encontro de escritores indígenas. Era o 15º encontro de escritores indígenas dentro da feira da Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil. Isso, do Salão do Livro Ou Infanto Juvenil seja, da Finilige. era a 15ª edição de um evento organizado por nós. Ele é organizado pelo Daniel Munduruku, Cristino Apixana, 2 escritores e amigos, de um projeto que nasceu lá atrás, no primeiro livro, de fomentar escritores indígenas. Ou seja, 15 anos depois, na verdade, mais de 15 anos de encontro. Mas, assim, na sequência do meu primeiro livro, começaram a haver algumas outras edições de escritores indígenas. Pelo Brasil afora. Pelo Brasil afora. O Daniel Munduruku transformou isso numa organização, né? E nós começamos a nos manter co-organizados a partir das nossas produções. Ele conseguiu o apoio da Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil para, uma vez por ano, fazer um momento como esse. Conseguiu o apoio também de algumas empresas que deram um suporte para trazer os escritores do Brasil. Naquele momento em que nós nos encontramos, a Beth Serra deu os seguintes dados. Beth Serra é a presidente da Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil. Ela deu os seguintes dados. Olha, são 56 escritores indígenas, né? Já produziram juntos 158 obras nesses últimos 15 anos e já venderam juntos mais de 1,5 milhão de livros com a temática indígena, né? E eu pensei assim, nossa, e tudo começou ali na Belas Artes, né? Porque foi quando você passou. Na Paulista com a Consolação. Na Paulista com a Consolação, porque naquele momento a ideia era divulgar a cultura indígena e materializando ali naquele livro e as livrarias serem. Estou lembrando agora que naquele encontro do Rio de Janeiro, que é tanta coisa, agora que você falou que eu vou dimensionando. Realmente tinha escritores de várias regiões do Brasil. Sim, do Nordeste, do Centro. Sim. Você viu ali? Ali nós temos escritores Cariri Chocós, que é do povo do Nordeste, Funiós. Nós tínhamos o Apixana, Tucano, Caiapó, escritores da Amazônia. Visitando lá, Baré, visitando a gente, lançando o livro, porque cada vez que a gente conta já lança 10, 12. E deve estar em muitas editoras, né? Todos os escritores estão em várias editoras, estão dispersos em várias editoras. A editora de livro infanto juvenil sempre deve estar atrás de ter alguma edição de cultura indígena, né? Sim, tem várias editoras. Eu não vou precisar aqui todas, se eu ficar falar algumas, outras vão ficar de fora. Deixa eu dar uma avançada, que o tempo vai passando. E em relação ao exterior, teve algum feedback, alguma interatividade? Bom, eu já percorri assim 10 países falando sobre a filosofia indígena, basicamente a Tupi-Guarani, né? Existe um interesse muito grande no campo assim, do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, conhecer o xamanismo, a filosofia, o pensamento indígena. Eu já tive em 10 países, desses 10 países meus livros são lançados em 2, na Alemanha e na França. Em alemão? Sim, Caraca. Sim, já foi longe. Lançado em alemão, já tem... É bonitinho, assim? Deve ser engraçado para você, porque é a mesma ilustração? Ou não? Não, é diferente. Eles criaram... O que tá lançado em alemão é A Criação do Mundo Segundo os Guarani, né? E na França, né, A Voz do Trovão, que é uma compilação da cosmovisão Tupi-Guarani, né? Foi lançado há 2 anos atrás, né, na Alemanha. Isso foi a Perópolis, né, que viabilizou ou foi você mesmo? Não, na França foi através da minha relação com a Unesco. Né? Eu tenho um trabalho... A Unesco tem uma coisa de diversidade muito diversidade, forte, né? E tal. Hoje mesmo eu vi alguém colocando nas redes, agora eu faço parte de um comitê de diversidade da Unesco, que orgulho, postou ali. Nem lembro agora quem era, porque foi na hora que estava
chegando aqui para o programa. Tem. Né? Eu faço parte de um grupo na Unesco chamado Grupo de Educação Transformadora. E na Alemanha foi através da antroposofia. A antroposofia é uma filosofia alemã que tem a editora Waldorf. e tal, do Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Pedagogia Waldorf. A pedagogia Waldorf assimila muito, muito bem a nossa filosofia, a filosofia Tupi-Guarani. Que tem muito a ver também com alimentação. Porque tem muito a ver com a vida na natureza, interagir com a natureza. Eu tenho uma sobrinha que estudou em Botucatu, numa escola sim. antroposófica. Waldorf, Bom, Cacá, nosso tempo terminou e eu queria agradecer muito a sua presença. Hoje a gente passeou aí pela tua história de um índio que virou escritor, né, no nosso Brasilzão. E você vai voltar aqui no Nova Estela para contar um pouco mais agora da cultura Tupi-Guarani, do pensamento que a gente, infelizmente, tanto desconhece. Nova Estela Sem Se Debate se despede, esperando ter o nosso telespectador novamente na semana que vem, ou quem quiser vai no YouTube e estão lá todos os nossos programas gravados ao longo de anos, versando sobre uma temática que coloca a ciência em debate.